Para que nos acompanha aqui em chicopirazu.blogspot.com.br, definidas aí as semifinais do Paulista, e não é que teve surpresa de novo, já eu falo de Campeonato Paulista, porque o Santos não estava bem quando começou ali, parou o campeonato por causa da pandemia, e parece que voltou pior, né? Como diz aquele vídeo lá, tava ruim, parecia que ia melhorar e de repente piorou, né? É a situação do Peixe aí, nada boa, só não chama mais a atenção do que o São Paulo. Volto a dizer, o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, que tinha dispensado 18 jogadores, e o autor de 2 dos 3 gols do Mirassol vai jogar contra o Corinthians agora. O Zé Roberto chegou na terça-feira, um dia antes do jogo, para treinar, né? Então, a situação do Santos e do São Paulo bem delicada. Já o Corinthians ressurgiu das cinzas e está nas semifinais. E o Palmeiras confirmando o seu favoritismo pelos investimentos que fez, mesmo tendo perdido o seu principal atleta, o Dudu. Palmeiras favoritíssimo e confirmando o seu favoritismo, já estando aí nas semifinais da competição. Mas antes de falar do Campeonato Paulista, eu aproveito aqui para lembrar que vai começar o Campeonato Paranaense da Série Ouro de futsal, sem torcida nos ginásios, cidade que não tiver ainda a possibilidade de ter jogos. Provavelmente as equipes terão que encontrar uma outra cidade para mandar as suas partidas, e dos 14 times que disputam a Série Ouro, eles foram divididos em 2 chaves com 7 equipes cada, sendo que só da região sudoeste aqui do Paraná são 6 dos 14 times, né? Somente o Palmas ficou no grupo B, que tem o Marechal, Campo Mourão, Foz, Cataratas, o Moarama, Toledo e lá do Nortão o Siqueira Campos. No outro grupo nós temos aí a equipe do Marreco Futsal, do Pato, 2 vizinhos, Ampere e Chopinzinho, que estão no grupo A, ao lado do São José dos Pinhais e do Cascavel. O primeiro jogo, nós tivemos lá 2, 3 partidas lá no mês de março, mas o primeiro jogo desse retorno da Série Ouro vai ser no dia 22 de agosto no ginásio Teodorico Guimarães, em 2 vizinhos. O Galo Futsal, Galo 2 vizinhos, atual vice-campeão, perdeu a final ano passado, vai receber o Ampere, que é o atual bicampeão da Série Prata, e que busca aí uma posição melhor na Série Ouro do futsal paranaense. O Marreco joga dia 26 de agosto contra a equipe de São José dos Pinhais. No dia 5 de setembro, fora de casa, encara o Chopinzinho. Dia 22 de setembro tem o clássico contra os 2 vizinhos. Dia 13 de agosto, Pato e Marreco. Dia 17 de outubro, Cascavel e Marreco. E no dia 21 de outubro, Marreco e Ampere. Então aí a agenda do Marreco no Campeonato Paranaense da Série Ouro deste ano de 2020. Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A também, né? Fora esse final de semana aí no outro, nós teremos o Brasileirão da Série A com Fortaleza e Atlético Paranaense, o Coritiba encarando o Internacional, Sport e Ceará, Botafogo e Bahia, Goiás e São Paulo, o Flamengo, atual campeão, encarando o Atlético Mineiro, o Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense, Santos e o Bragantino, e o Grêmio encarando o Fluminense, além de Palmeiras e Vasco. Tá aí a primeira rodada do Brasileirão deste ano de 2020. Então, Brasileirão 2020 começando no dia 8 de agosto, no dia 9 de agosto também tem aí algumas partidas, e a bola já vai rolar então pelo Brasileirão 2020 no dia 8 de agosto, começando a bola rolar no principal campeonato de clubes do nosso país, né? Vamos aqui então com os resultados, antes ainda de falar do Paulista, a eliminação do Peixe de virada com a expulsão do Marinho e tudo mais. Tivemos o reinício também dos jogos da NBA, e o New Orleans Pelicans perdeu para o Utah Jazz por 106-104. Tivemos o jogão, grande atuação do Anthony Davis, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. E nesta sexta-feira teremos aí o Brooklyn Nets contra o Orlando Magic, 3h30 da tarde, o Portland Trail Blazers enfrentando o Memphis Grizzlies, o Washington Wizards contra o Phoenix Suns, o Milwaukee Bucks contra o Boston Celtics, San Antonio Spurs contra o Sacramento Kings, o Dallas Mavericks contra o Houston Rockets. Os jogos marcados para este dia 31 de julho, para esta sexta-feira. Daí no sábado
Também tem jogo marcado aí entre o Denver e o Miami Heat, o Oklahoma City Thunder contra o Utah Jazz. Os Clippers vão enfrentar o New Orleans Pelicans. Também no dia 1º de agosto, no sábado, o Indiana Pacers contra o Philadelphia e o Toronto encarando o Los Angeles Lakers. Jogaço em Toronto e Los Angeles Lakers no domingo, para fechar a agenda aí do final de semana da NBA. O Brooklyn Nets contra o Washington Wizards, o Boston Celtics encarando o Portland, o Memphis jogando contra o San Antonio, o Orlando encarando o Sacramento, o Houston Rockets encarando o Milwaukee Bucks e também no domingo tem Phoenix Suns contra o Dallas Mavericks. Os jogos da NBA, a WNBA, também já teve o seu reinício aí. Falar já de futebol também, já com os resultados desta quinta-feira, onde nós tivemos aí nesta quinta-feira muitos jogos e destaque lá para o campeonato chinês. O Xangai venceu o Shenzhen pelo placar de 3-2, né? Foi 3-2 este duelo que não teve nenhum gol brasileiro, mas no outro jogo, meu amigo, os brasileiros balançaram e balançaram muito a rede, viu? No outro jogo aí do campeonato chinês da Superliga, o Guangzhou Evergrande venceu por 5-0 o outro Guangzhou, né, no duelo dos Guangzhou, e tivemos gol do Paulinho, tivemos gol de pênalti do Anderson Talisca, o Elkinson também balançou as redes na goleada de 5-0 do Guangzhou Evergrande sobre o seu rival, o outro Guangzhou. Então, final de semana aí também, né, vai ter várias partidas, vários jogos, já eu trago a agenda. Seguem os playoffs lá da Major League Soccer e nós teremos nesta sexta-feira o Orlando City contra o Los Angeles. Hoje tem final lá na França, já eu falo. Será que o Neymar vai conquistar mais um título na tarde desta sexta-feira? Lá no futebol francês, o PSG sem o Mbappé por um bom tempo, né? O Mbappé se machucou e se machucou feio. Nesta sexta-feira tem campeonato da China também, o Jiangsu vai enfrentar o Shandong, jogo já às 7 horas da manhã, e o Dalian contra o Renan, jogos aí da sexta-feira lá na China. Final de semana, campeonato italiano, a última rodada, Brescia e Sampdoria, Milan e Cagliari, Atlanta e Inter, Juventus e Roma, jogaço, né? Juventus 9 vezes campeã consecutiva lá no futebol italiano, Napoli e Lazio, última rodada do campeonato italiano neste final de semana, no sabadão, portanto aí vários jogos marcados por lá. Sábado também seguem os playoffs da Major League Soccer nos Estados Unidos, o San Jose encarando o Minnesota e o New York City contra o Portland Timbers, jogos da Major League Soccer, a MLS. Também final de semana com o campeonato japonês, muitos jogos ali no sábado a partir das 6 horas da manhã e no domingo a bola rolando também em várias partes do mundo, com os brasileiros aí em ação em várias partes do mundo, e o encerramento em definitivo da última rodada da Itália no domingo com Spal e Fiorentina, Bologna e Torino, Genoa e Verona, Lecce e Parma, Sassuolo e Udinese. Lembrando que a classificação lá no futebol italiano tem a Juventus já campeã, Inter, Atalanta, Lazio, Roma e Milan, os 6 primeiros colocados. Nós não teremos, a única alteração que pode ter ali da Inter, segunda colocada, com a Lazio até a 4ª colocada, mas não tem mais alterações ali, pelo menos até o 6º lugar. Já está definido a Roma na 5ª colocação, Milan na 6ª colocação, Napoli terminou apenas em 7º. Lá na zona do rebaixamento pode ter uma mudança ainda, o Lecce pode ultrapassar o Genoa, precisa vencer e torcer por um tropeço da equipe do Genoa. Brescia e Spal já foram rebaixados no campeonato italiano neste ano de 2020. Também tem a briga pela artilharia, né? O Immobile fatalmente, a não ser que o Cristiano Ronaldo deslanche marcar gols, mas o Immobile da Lazio, com 35 gols, é o artilheiro da competição deste ano do campeonato italiano, com o Ronaldo da Juve na 2ª colocação e o Lukaku na 3ª colocação. O brasileiro João Pedro do Cagliari, ele é o melhor brasileiro, marcando gols lá na Itália. Ele fez 18 gols neste ano, nocaute, na temporada 2019-2020 do futebol italiano, que termina no próximo domingo. Vamos aqui com já que estamos falando de agenda, né, antes de trazer os resultados desta quinta-feira, porque nesta sexta-feira tem campeonato alagoano, CSA contra o CRB, a 7ª rodada.
o CSE contra o Asa, Coruripe contra Jaciobá e o Céu contra o Murici. Jogos que serão disputados nesta sexta-feira no Campeonato Alagoano. Tem semifinal do Campeonato Paraibano e tem clássico. Botafogo e 13. Tem Souza e Campinense, jogos das semifinais nesta sexta à noite do Campeonato Paraibano. E como eu falei, hoje Neymar pode conquistar mais um título. Tem a Copa da Liga Francesa às 4 da tarde. Paris Saint-Germain e Lyon. Paris Saint-Germain e Lyon, clássico. O PSG papa tudo lá na França. Será que vai ficar com mais esta Copa da Liga Francesa? Esperar hoje à tarde e ver o que acontece nesta sexta-feira de futebol. No sábado tem as semifinais do Troféu do Futebol do Interior Paulista. Inter de Limeira e Guarani vão jogar no sábado às 11 horas da manhã. E às 9 horas da noite, o Bragantino, eliminado nas quartas de final do Paulista, faz a outra semifinal contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, Inter de Limeira e Guarani, Bragantino e Botafogo, as semifinais do Troféu Interior do Futebol Paulista. E começa o Troféu Inconfidência, a semifinal lá em Minas Gerais. Desde 1957 o Cruzeiro não ficava de fora de uma das semifinais no futebol mineiro. Ficou este ano, vai ter que disputar aí o Troféu Inconfidência. Cruzeiro vai encarar a Patrocinense que tomou uma goleada do Atlético na última rodada da fase de classificação. Agora tem essa semifinal do Troféu Inconfidência do técnico Anderson Moreira. O Cruzeiro fora da semifinal desde 1957, estava sempre entre os 4 primeiros e agora mais aí depois de quase 70 anos aí a equipe ficando de fora das semifinais do futebol mineiro. Campeonato Gaúcho, nós teremos o Pelotas encarando o Brasil de Pelotas, também aí jogo marcado para o próximo sábado. Portanto aí os jogos também teremos um amistoso entre Botafogo e Fluminense e a luta contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense, Tubarão e Concórdia. No Campeonato Maranhense, um jogo pela rodada 6, Juventude de Samas e Maranhão, e outro pela rodada 4, entre Imperatriz e Sampaio Corrêa. No Campeonato Paranaense, os jogos da rodada 9, Paysandu e Paragominas, Castanhal contra Tapajós e Itupiranga encarando Carajás. Campeonato Pernambucano, nós teremos a luta contra o rebaixamento, decisão contra o Sport, e o Vitória das Tabocas contra o Petrolina é a segunda rodada do quadrangular contra o rebaixamento em Pernambuco. No Campeonato Sergipano, rodada 4, Confiança, que chegou às semifinais da Copa do Nordeste, vai encarar o Frei Paulistano. E já que falei em Copa do Nordeste, primeiro jogo da final, Ceará e Bahia jogando no sábado, 4 horas da tarde. Vamos ver aí se o Ceará consegue a taça, se o Bahia do Roger Machado consegue, jogando em seus domínios, ficar com a vitória. Vamos esperar aí. Ceará e Bahia prometem fazer uma grande decisão. Se eu tivesse que apostar, me parece que o Bahia está um pouco melhor montado, já tem mais cara de time, mas o Ceará, que já surpreendeu o Fortaleza, atual campeão nas semifinais, pode aprontar, porque jogo é 11 contra 11 e não tem essa de favoritismo não. No domingo, os jogos do domingo, programado aí as semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians encarando o Mirassol, né, o Corinthians que entrou como franco favorito, porque estava 5 pontos atrás do Guarani quando o campeonato parou por causa da pandemia, conseguiu voltar, o Guarani não conseguiu se classificar, polêmica que o São Paulo poderia ter entregue o jogo e tirado o Corinthians do Paulista, não o fez, no fim o São Paulo caiu fora para essa equipe do Mirassol, que é o adversário do Corinthians nas semifinais. O Corinthians eliminou o Bragantino, que até então tinha a melhor campanha. O Corinthians venceu por 2-0, pega o Mirassol, que eliminou o São Paulo, vencendo por 3-2 no Morumbi. No outro jogo, o Palmeiras, que passou pelo Santo André. Não foi tão fácil como imaginavam, porque o Santo André perdeu 5 jogadores, o Palmeiras foi fazer um gol só lá aos 42 do segundo tempo, depois fez o segundo ainda já no final do jogo, mas o Palmeiras confirmou seu favoritismo e chega aí às semifinais como se não o favorito, mas pelo menos um dos favoritos aí para levantar a taça, o que não acontece para a equipe do Alviverde já há 12 anos em se tratando de disputas paulistas, né? 2008
última vez que o Verdão chegou aí à decisão e ficou com a taça. Palmeiras ficando... Já chegou em outras finais, claro, perdeu aquela pro Corinthians, aquela polêmica lá, mas a taça a última vez foi em 2008. Pega a Ponte Preta, né? A Ponte Preta que brigava contra o rebaixamento até a última rodada. Na última rodada conseguiu carimbar o passaporte, uma campanha muito fraca, diga-se de passagem, apenas 13 pontos na fase de classificação, mas que conseguiu virar para cima do Santos 3-1, um grande resultado. Ponte Preta e Palmeiras, Palmeiras e Ponte Preta. O Palmeiras tem a melhor campanha, por isso o Palmeiras não tem vantagem, né? Porque agora não tem torcida, não tem nada, mas enfim, o Palmeiras, no momento, das equipes que restam, é a que tem a melhor campanha na competição. Vai encarar a Ponte Preta e o Corinthians vai jogar contra o Mirassol. Os dois jogos marcados para ocorrer no domingo, as semifinais do Paulistão 2020. Campeonato Mineiro. Teremos Caldense e Tombense em uma das semifinais. Lembrando que quem for para a final vai ter uma equipe do interior, né? E na outra semifinal é clássico, é Atlético contra América. Eles jogaram a semana passada, ficaram no empate em 1-1 na fase de classificação. Agora Atlético e América fazem a outra semifinal. Então Caldense e Tombense, Atlético e América, as semifinais do Campeonato Mineiro. Falei que o Cruzeiro joga no sábado contra a Patrocinense pelo Troféu Inconfidência. No domingo, a outra semifinal do Troféu Inconfidência entre o Uberlândia e o Boa Esporte. Campeonato Baiano, jogo da volta, Bahia e Jacuipense. O Bahia tá em duas disputas aí, né? Final da Copa do Nordeste, o time principal, e revelando talentos, aproveitando os jogos aí do Campeonato Baiano para botar a garotada para jogar. E o Atlético da Bahia contra o Juazeirense, jogo também, os dois jogos das semifinais do Campeonato Baiano marcados para o domingo. Semifinal também em Santa Catarina no domingo, Chapecoense e Criciúma, de um lado equipes tradicionais e do outro equipes que surpreenderam, Juventus e Brusque. O Juventus eliminou o Figueirense com goleada, Brusque também conseguiu um importante resultado. Então Chapecoense, Criciúma, Juventus e Brusque, as 4 melhores equipes do futebol catarinense, começando a decidir no domingo quem vai para a decisão. Lá no Pará, rodada 9 no domingo, Bragantino contra Independente, Remo contra a Águia de Marabá. E começa a decisão do Paranaense no domingo, o Atlético contra o Coritiba. Coritiba teve a melhor campanha no geral, por isso vai poder decidir no Couto Pereira no próximo dia 5 de agosto. O domingo agora é na Arena da Baixada, tem Furacão e Coxa. O Furacão está invicto em seus domínios, promete ser um grande clássico. E o Coxa não perdeu o clássico neste ano de 2020 ainda, então vamos esperar aí para ver o que acontece. Tem a final do Campeonato Pernambucano no domingo também, Salgueiro e Santa Cruz. Salgueiro conseguiu um grande resultado contra o Afogados e o Santa Cruz nos pênaltis eliminou o Náutico nas semifinais. No Campeonato Sergipano, rodada 4 no domingo, Itabaiana e Sergipe. Vamos com os resultados desta quinta-feira de futebol. Só reforçando aí que tivemos a vitória do Corinthians 2-0 sobre o Bragantino. Bragantino não ofereceu nenhum risco, né? Que o Bragantino não ofereceu, não jogou o Bragantino. Corinthians conseguiu anular. O Thiago Nunes mudou a sua postura e o Corinthians não tomou gol. Desde que voltou aí da pausa, o Corinthians não tomou gols até agora. Teve o gol relâmpago do Ederson com a ajuda do goleiro Júlio César, uma falha incrível aos 27 segundos do primeiro tempo. E o Jô de cabeça, mesmo fora de forma, fez lá na metade do segundo tempo. Corinthians 2, Bragantino 0. Corinthians na semifinal do Paulistão 2020 vai encarar o Mirassol. E o Santos, que perdeu aí para a Ponte Preta, né? O Santos saiu na frente com o gol do Marinho de cabeça. E o Marinho fez o gol de cabeça, mas depois perdeu a cabeça, né? Deu um tapa lá no jogador da Ponte, foi expulso ainda no finalzinho do primeiro tempo. E a Ponte Preta voltou no segundo tempo com a macaca, literalmente. E conseguiu uma virada incrível com o Bruno Rodrigues de cabeça. Depois o Moisés, eu achei que o goleiro falhou ali no rebote. O Roger ainda perdeu um gol sem goleiro. Mas o João Paulo fez um golaço aos 42 do segundo tempo e o Santos dá adeus. Problemas à vista aí na equipe do Peixe. Uma crise parece se aproximar. Tivemos no Campeonato Baiano a vitória do Bahia com os gols do Marco Antônio e do Alisson, 2-0 sobre o Jacuipense. No Campeonato Catarinense, o Criciúma eliminou o Marcelo Dias, venceu pelo placar de 1-0, gol do Jean Dias. E o Brusque eliminou o Joinville com os gols do Marco Antônio e do Edu.
o Matheus Trindade ainda descontou para o Joinville. O Avaí e Chapecoense ficaram no empate em 1-1, né, com o gol do Daniel Amorim para o Avaí e do Ailon para a Chapecoense, mas a Chapecoense havia vencido no jogo de ida por 2-0, por isso a Chapecoense está nas semifinais. O Salgueiro, como eu falei, está na final do Campeonato Pernambucano, venceu o Afogados por 3-0 com os gols do Tarcísio, do William Daltro e do João Paulo. E no Campeonato Sergipano, o quadrangular final, tivemos a vitória do Sergipe 2-1 sobre o Itabaiana. O Sergipe lidera esse quadrangular com 5 pontos conquistados até aqui. Então tá aí todos os destaques e toda a agenda já do final de semana até domingão, né? Domingão a gente volta aí com os resultados, todos os destaques e as decisões ocorrendo aí pelo Brasil e também pelo mundo. NBA, Fórmula 1, Sérgio Pérez não vai correr aí porque foi diagnosticado com Covid. Enfim, informação não falta e você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br sempre fica bem informado. Tá legal? Então é só continuar curtindo, assistindo, clicando, compartilhando e você vai ficando bem informado aí. Esse super plantão esportivo onde a gente passa a régua e traz tudo para vocês, tá bom? Continuem se cuidando, continue cuidando da sua família, de quem você gosta. Saia realmente só se for estritamente o necessário e tomando todas as medidas preconizadas aí pelos organismos de saúde. A pandemia ainda está aí, muitas famílias estão lamentando a perda de seus entes queridos. Nós não queremos que você seja uma dessas famílias que infelizmente estão perdendo a luta contra esse bichinho invisível, tá bom? Um bom final de semana, que Deus proteja a todos nós e a gente volta a qualquer momento com mais informações do esporte aí para você que nos segue, que nos acompanha aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Tá legal, galera? A galera tá bem preocupada aí com o meu cabelo, né? Vamos ver lá com o Darby lá em breve pra gente passar aí passar a tesoura aí, né? Passar uma máquina aí, dar uma ajeitada no visual. Sugestão do nosso amigo Igor aí que acompanha a gente aí pra gente falar com o Darby, né? Vamos lá então, na barbearia lá, ver se tem horário disponível pra gente. Tá legal, galera? Vou ficando por aqui, um bom final de semana. Continue nos acompanhando aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Até mais, tchau!